Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos começar a preparar a nossa aplicação para ser uma aplicação segura. A gente vai começar a fazer toda a estrutura nesta aula e nas próximas 3 aulas nós vamos chegar ao ponto onde o usuário vai conseguir utilizar o nosso sistema por meio de um login e de uma senha. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar uma classe que representa os papéis do usuário na aplicação. Esta classe, nós vamos aqui no nosso pacote modelo, e essa classe que nós vamos criar, ela vai se chamar papel. Essa nossa classe, ela vai ter apenas 2 atributos, os atributos de ID e um atributo string, que é o papel, que é de fato o papel que a pessoa vai ter ao utilizar o nosso sistema. Eu já adicionei os 2 atributos da nossa classe. Agora nós vamos gerar os getters e setters dele. Clique com o botão direito do mouse aqui na nossa classe. Vem em Source, gerar getters e setters. Aqui nós vamos escolher os 2 atributos e clicar em gerar. Agora nós vamos mapear os atributos da nossa classe para que ela se torne uma entidade no banco de dados, tá? Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é informar que essa nossa classe, ela vai ser uma entidade. Nós vamos ter que dizer também que esse atributo aqui vai ser um ID, ou seja, ele vai se comportar como uma chave primária na tabela que vai ser gerada no banco de dados com o nome de papel. E esse atributo aqui ele vai ser um atributo comum, ok? Um atributo onde vai armazenar somente o papel que o usuário vai ter ao utilizar o nosso sistema. Eu já coloquei as anotações aqui referente ao ID do nosso papel. Então, como eu já disse, ele vai se comportar como uma chave primária. E aqui, essa chave primária ela vai ser gerada automaticamente lá no banco de dados, à medida que nós vamos adicionando novos papéis aqui no nosso banco de dados. Assim como no usuário, que nós fizemos o mapeamento também, né? Colocamos essas anotações. Nós estamos importando todas essas anotações do pacote javax.persistência. E agora nós vamos dizer, né, nós vamos fazer o relacionamento entre a nossa classe papel e a nossa classe usuário. Então nós vamos criar um relacionamento N para N entre essas duas classes. Isso significa o quê? Que um usuário ele pode ter vários papéis na nossa aplicação e um papel pode estar associado aos vários usuários. Então, nós vamos fazer esse relacionamento de maneira bidirecional. Então, isso significa o quê? Que aqui no nosso papel eu vou criar uma lista de usuários. Então, eu vou definir que vai ser um método ou um atributo do tipo list. Eu vou importar do Java útil, que é do usuário. Vou nomear esse atributo como usuários. E lá no nosso usuário, nós vamos dizer também que ele vai ter uma lista de papel. Então, a gente vem aqui abaixo do atributo ativo e nós escrevemos que esse usuário vai ter uma lista de papel. Ok? Então, essa forma de relação entre essas duas classes é o relacionamento N para N, entre duas entidades. Isso significa o quê? Né, que um usuário ele pode ter uma lista de papéis, ou seja, o usuário pode ser ao mesmo tempo um usuário comum e um bibliotecário, né? E aqui o papel bibliotecário, por exemplo, pode estar associado a vários usuários. Então, para a gente fazer esse relacionamento, a gente tem que utilizar a anotação do Hibernate many-to-many em ambas as classes, tanto papel quanto usuário. Em ambas as classes eu já adicionei o relacionamento para a gente não perder tempo digitando. Então agora nós vamos entender como que é esse relacionamento many-to-many entre a nossa classe papel e a nossa classe usuário. Então aqui na nossa classe papel, que eu decidi que ela será a entidade fraca da nossa relação, eu tenho que dizer
que essa lista de usuários aqui, né, eu tenho que anotar essa lista de usuários como uma relação muitos para muitos. Isso significa o quê? Que eu tenho muitos papéis para muitos usuários, né? Então, esse para muitos aqui significa que eu vou ter uma lista de usuários aqui na minha classe papel. E esse muitos aqui significa que do outro lado da relação, que vai ser mapeado por esse atributo aqui, ou seja, o nome da outra lista no outro lado da relação, né, a parte muitos em usuário, muitos papéis em usuário, vai possuir esse nome aqui lá na classe usuário. Então vamos lá ver na nossa classe usuário. Então aqui eu também estou mapeando com muitos para muitos, e o importante aqui nesse mapeamento é que esse atributo aqui é que está fazendo o mapeamento entre essa relação. Ou seja, se eu estou aqui na minha classe papel, eu estou dizendo aqui muitos papéis para muitos usuários e vai ser mapeado pelo atributo papéis que está definido lá na nossa classe usuário. E esse atributo papéis aqui, como é um relacionamento muitos para muitos, ele também vai se comportar como uma lista. Então eu tenho uma lista em ambas as classes. Aqui na minha classe usuário, eu tenho uma lista que vai representar os papéis, e lá na minha classe papel, eu vou ter uma lista que vai representar os usuários. Ok? Aqui eu também o leio desta forma, né? Aqui em usuário eu estou dizendo que muitos usuários para muitos papéis. Então significa que eu posso ter um usuário associado a vários papéis. Por exemplo, o usuário pode ter o papel de administrador e bibliotecário ao mesmo tempo. E aqui é da mesma forma. Eu estou dizendo que muitos papéis para muitos usuários. Tá? Então significa que essa lista aqui dentro de papéis, né, de usuário, significa que um determinado papel, por exemplo, o usuário comum, né, o user, ele pode ter uma lista de usuários aqui dentro dele que está associado ao papel usuário comum. Outra coisa importante que nós temos que observar aqui nesse nosso mapeamento é esse fetch type aqui, tá? Como que ele trabalha? Quando eu tenho um objeto papel, por exemplo, usuário comum, e eu acesso esse objeto do banco de dados, ele já vai trazer, pelo fato dele estar anotado com esse Eiger aqui, ele já vai trazer todos os usuários associados a esse papel usuário comum, já dentro dessa nossa lista de usuários aqui, tá? O mesmo eu fiz lá na classe papel, na classe papel não, desculpa, na classe usuário, aqui no relacionamento. Então, por exemplo, o usuário Maria, quando eu buscar esse objeto no banco de dados, ele já vai trazer toda a lista de papéis que esse usuário Maria está associado. Então, se o usuário Maria é um usuário, por exemplo, um usuário bibliotecário e um usuário administrador, já vai trazer dentro dessa lista de papéis aqui esses dois papéis, o papel bibliotecário e o papel administrador. Então, é para isso que é feito esse tipo de anotação aqui. A outra forma de anotar seria o carregamento preguiçoso, o lazy, né? Qual que é a diferença desse carregamento preguiçoso para o anterior que a gente estava utilizando? Se eu busco um objeto no banco de dados a Maria, por exemplo, e ela está associado às dois papéis, significa que eu só vou ter acesso a esse papéis quando eu der um get papéis no objeto Maria, né? Aí que ela vai acessar o banco de dados e trazer todos os papéis associados a ela. Agora, o carregamento que a gente está utilizando aqui, o Eiger, o que ele vai fazer? Quando ele já traz o objeto Maria, ele já vai trazer todos os papéis associados a ela. Então, essa é a diferença entre esses dois tipos de carregamento de dados do banco. Eu estou utilizando aqui também esse Join Table, que é opcional. O que ele está fazendo aqui? Eu estou nomeando a terceira tabela que vai ser gerada no banco de dados.
Então, como esse nosso relacionamento entre papel e usuário vai ser N para N, significa o quê? Que eu vou ter uma terceira tabela que vai fazer o relacionamento entre essas duas classes lá no banco de dados, vai ter uma terceira tabela onde vai ter a chave primária do usuário como chave estrangeira e onde vai ter a chave primária do papel como chave estrangeira. E o nome dessa tabela que eu estou dizendo aqui para o Hibernate criar, ela vai se chamar usuário papel, tá? E a chave primária do usuário, nesse caso aqui, quando eu estou utilizando o join column, eu estou me referindo à chave primária, que é esse ID da classe que eu estou em questão, que eu estou fazendo, que eu estou utilizando esse join column aqui, esse atributo, ela vai se chamar usuário ID dentro dessa tabela. Então, ela vai ser a chave estrangeira que vai se chamar usuário ID. Agora, a segunda chave estrangeira, ela vai vir do outro lado da relação, ou seja, quando eu utilizo esse inverse de column, eu estou me referindo à chave primária do outro lado da relação. Quem que é o outro lado da relação? Desse N para N. É a nossa classe aqui, papel. Então, estou me referindo a esse ID aqui, tá? Do papel. E esse ID ele vai se chamar papel ID dentro dessa tabela aqui, tá? E esse ID vai ser a chave estrangeira do papel que vai estar dentro dessa tabela. Então, nesta nova tabela que vai ser gerada no banco de dados, ela vai ter a chave estrangeira do usuário e vai ter a chave estrangeira do papel. Então, depois que a gente fez esse mapeamento many-to-many, né, dizendo que um papel pode estar em vários usuários, né, e um usuário pode ter vários papéis, a gente vai ter que fazer agora algumas modificações na nossa aplicação, tá? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que criar um repositório para o papel, porque a gente vai ter que acessar esses papéis do banco de dados. Então, nós vamos clicar com o botão direito do mouse aqui em cima do nosso pacote repositório e criar a nossa interface de repositório, que é do papel. Então, papel repositório. Vamos também clicar aqui em ADD para a gente já até apareceu aqui, ó, mas se não apareceu no seu, você digita JPA Repository e já seleciona essa JPA Repository aqui. Então, clique em Finish. Aqui na nossa interface de repositório do papel, nós vamos definir qual que é o tipo para que esse repositório está sendo criado. Ele vai ser para o papel, vou dar Ctrl espaço já para importar o papel. E aqui qual que é o tipo do ID da nossa classe papel. Se nós olharmos lá na nossa classe, o tipo do ID é o tipo long. Então, nós vamos aqui colocar o tipo long. Pronto. Nós já definimos que há um repositório para o nosso papel. Agora nós vamos criar uma classe que vai ser um componente e essa classe, a função dela vai ser já gravar papéis no banco de dados, para que a gente não tenha uma interface gráfica onde a pessoa só utilize uma vez, né? Digite lá, informe quais os papéis, e esses papéis vão ser salvos no banco e pronto, a gente nunca mais usa. Então, para evitar esse tipo de coisa, né, ter que criar uma interface gráfica, né, criar uma página só para fazer o cadastro de papéis, a gente vai pegar e criar um componente aqui na nossa aplicação que já vai fazer isso para a gente. Então, quando a gente rodar a nossa aplicação e esses papéis não existir no banco de dados, ele já vai criar esses papéis para a gente. Então, clique com o botão direito do mouse aqui sobre o pacote principal da aplicação, New Class. Então, essa classe ela vai se chamar carregadora dados. A função dela vai ser exclusivamente criar papéis no banco de dados, somente isso, tá? A gente vai implementar a interface Command Line Runner. Então, é bom a gente já começar a digitar aqui, clicar, selecionar ela, dar OK e vem aqui dar Finish. Então, a nossa classe ela vai ser um componente. Significa o quê? Que
que toda vez que, quando essa aplicação nossa rodar, né, quando a gente começar, a gente startar a nossa aplicação, o Spring Boot ele vai ver essa anotação aqui e já vai executar essa classe. O que que é executar essa classe? Pelo fato dela estar implementando o command line runner, automaticamente ele vai chamar esse método aqui, tá? A hora que a gente está rodando a nossa aplicação. E aí, neste método aqui, é onde nós vamos adicionar o código que vai gravar no banco de dados todos os papéis que a gente precisa para a nossa aplicação. Só que antes de implementar este método aqui, a gente tem que fazer algumas modificações no nosso papel e no nosso usuário. Pelo fato de nós termos adicionado aqui, ó, essa lista de papéis, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que gerar os métodos e gets, gerar os métodos getters e setters, né, referente a esse atributo. Então, a gente vem aqui, clica em OK, e seleciona, né, os papéis e gera. Salva. Vamos lá no papel, vem aqui no final da nossa classe, clique com o botão direito, source, mandar gerar os getters e setters. Então, aqui a gente já está com toda a nossa classe, com todos os atributos definidos e com todos os métodos getters e setters também. Uma coisa importante aqui da nossa classe que nós vamos ter que fazer, porque quando a gente for implementar essa classe carregadora aqui, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer nesse método run é verificar se o papel já está gravado no banco de dados, tá? Se esse papel já estiver gravado no banco de dados, a gente não vai gravar ele novamente, tá? Então, para isso, a gente tem que vir aqui no nosso repositório e definir um método que vai fazer essa busca para a gente. Ele vai verificar se um determinado papel já está gravado no banco de dados. Eu já defini este método, tá? Este método aqui, o objetivo dele é buscar um determinado papel pelo seu nome. Então, se nós olharmos lá na nossa classe papel, a gente tem o atributo papel. Então, aqui no nosso repositório, ele vai encontrar um determinado papel pelo nome do seu atributo, né? Observe aqui que eu estou colocando o nome do atributo. Tem que ser o atributo que a gente quer que ele busque no banco de dados. E esse nome desse atributo, pelo fato, né, de eu estar criando um método aqui, eu tenho que colocar como letra maiúscula a primeira letra. E aqui eu estou dizendo que ele vai fazer uma busca pelo papel. Qual papel? Que é esse atributo papel aqui da minha classe. E aqui eu estou passando como parâmetro o papel que eu quero que ele busque no banco de dados. Então, se ele encontrar algum papel no banco de dados com o nome que eu vou passar aqui, né, ele vai retornar esse objeto para mim. Outra coisa importante que nós temos que implementar também é lá na nossa classe papel, um construtor que vai receber um papel como parâmetro. Então, a gente clica com o botão direito do mouse aqui na nossa classe, a gente vem em gerar construtor usando campus, vem source, gerar construtor usando campus e a gente vai deixar selecionado somente o papel. E pelo fato da gente ter criado esse construtor aqui, o Java ele não vai criar o construtor vazio para a gente, né? O construtor de superclasse, que o Spring Boot utiliza. Então, a gente vai ter que vir aqui e mandar gerar esse construtor de superclasse. Então, a nossa classe agora, ela tem, essa classe papel, ela vai ter dois construtores, e a gente vai utilizar principalmente esse construtor aqui para, caso não haja um determinado papel no banco de dados, a gente vai criar um papel e enviar ele no banco de dados por meio dessa classe carregadora dados. Então, vamos implementar aqui a parte interna desse nosso método. Após a gente adicionar o código, vamos analisar agora o que esse run está fazendo. Eu fiz algumas, né, declarações aqui na nossa classe. Essa declaração aqui eu estou dizendo que vai ser injetado um objeto papel repositório, por quê? Porque a gente vai utilizar esse papel repositório aqui tanto para fazer a busca e quanto para fazer a inserção de um papel no banco de dados, caso não exista. E eu fiz a sua respectiva importação da nossa pacote repositório,
Como eu estou lidando aqui com a classe papel, eu também importei aqui da nossa classe papel, né, do repositório do modelo. E aqui também, como eu estou utilizando essa notação, eu importei essa notação aqui do Spring Boot, ok? Então agora vamos aqui para o nosso Run. Então quando essa aplicação nossa rodar, o Spring Boot ele vai verificar que isso aqui vai ser um componente, então ele vai, né, executar essa classe aqui. Pelo fato dessa classe estar implementando esse command line runner, automaticamente esse método aqui vai ser chamado. Quando esse método aqui é chamado, a primeira coisa que ele vai fazer é criar um array, né, uma lista, né, de string que vai representar todos os nossos papéis na nossa aplicação. Então a gente vai ter, por enquanto, somente o papel admin, que vai ser o administrador da nossa aplicação, o usuário comum e o bibliotecário. Eu vou percorrer, fazer uma iteração sobre essa lista aqui e verificar se existe o admin no banco de dados. Eu não vou criar, mas caso não exista, o que eu vou fazer? Eu vou criar um papel admin. Se esse aqui não existir, eu vou criar um papel usuário, user, né? E se esse aqui não existir, eu vou criar um papel bibliotecário. Então, como que eu faço isso? Eu criei um laço de repetição for aqui, eu estou pegando essa lista de papéis aqui em cima, esse array, e iterando ele. Então, eu pego o primeiro papel aqui, que é o admin, e coloco nessa variável. Essa variável eu utilizo para buscar no banco de dados se existe esse papel admin já gravado no banco de dados, que é o método que a gente criou aqui no nosso repositório, que a gente acabou de criar. Então, se houver uma tupla no banco de dados, né, com o papel admin, ele vai retornar o objeto papel aqui para a gente. E aqui a gente vai fazer o teste. Se existir o admin no banco de dados, com o papel admin no banco de dados, a gente não entra nesse if. Mas caso não exista, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse papel que foi definido aqui em cima e criar um objeto papel, passando esse papel admin aqui para ele, ó, que é o primeiro papel que foi pego da nossa lista. A gente criou esse objeto aqui por meio do construtor que a gente acabou de criar aqui no nosso papel, tá? Que é esse construtor aqui. E a gente vai criar um objeto papel e agora a gente vai utilizar o nosso repositório, que foi declarado aqui em cima como um atributo da classe, e vai mandar salvar no banco de dados esse papel que foi criado. Na segunda interação desse for, ele vai verificar se o usuário existe no banco de dados, ele vai verificar aqui, e se acaso não existir, ele vai criar um papel user e vai salvar no banco de dados. Depois ele vai pular para o bibliotecário, vai pegar o bibliotecário daqui e passar para essa variável, vai consultar no banco de dados se existe o papel bibliotecário, se não tiver, a gente cria e a gente salva ele aqui. Então, essa classe, a única função dela é verificar se esses papéis estão salvos no banco de dados e se não tiver, eles vão ser criados no banco de dados, tá? Então, como a gente não tem a necessidade de criar uma interface gráfica só para gravar papéis no banco de dados, a solução é criar esse componente implementando essa interface aqui, porque a hora que a nossa aplicação rodar, esse método vai ser chamado automaticamente e vai fazer o trabalho para a gente de consultar se existe o papel no banco de dados. Se não existir, ele vai gravar os papéis no banco de dados. Agora vamos rodar a nossa aplicação para verificar como que ficou a nossa estrutura de relacionamento N para N entre as nossas classes papel e usuário, como que ela ficou lá no banco de dados em relação às tabelas. Só que antes disso, eu verifiquei aqui, né, observei que essa classe carregadora ela está dentro do pacote principal e eu esqueci de criar o pacote para ela, que é o pacote componente. Então a gente cria esse pacote componente e arrasta para dentro dele a nossa classe carregadora, tá? Ficou um pouco desorganizado, é só clicar em cima do projeto e dar F5 que ela vai aparecer aqui certinho agora.
vamos rodar a aplicação para que a gente possa verificar como ficou a nossa estrutura. Só que antes vamos lá no banco de dados. Nós temos por enquanto aqui somente a classe, né? Classe não, a tabela usuário. Então agora vai ter que ser gerada, além da tabela usuário, vai ter que ser gerado a tabela papéis e a tabela usuário papel. Vamos apagar também essa tabela aqui para que a gente possa gerar toda a estrutura novamente. Então vamos clicar aqui no nosso classe principal e rodar a nossa aplicação. Então terminou de rodar a aplicação. Aqui no console nós podemos observar que foi criada a tabela papel, a tabela usuário e também a nossa tabela usuário papel. E aqui um pouco mais para baixo, ó, foi verificado, né, se o papel existe no banco de dados. Se não existiu, ele criou o papel no banco de dados. É o que a gente implementou aqui na nossa classe de componente, né? Então, quando rodou a nossa aplicação, por isso aqui ser um componente, o Spring Boot vai criar uma instância dela, deixar disponível para a gente, e automaticamente ele vai chamar esse método aqui quando for rodar essa classe. Então, ele rodou esse método run e foi criando todos, né, verificando se existia um determinado papel. Caso não existisse, ele criaria esse papel para a gente. Então, vamos ver como que ficou essa estrutura lá no banco de dados. Vamos dar um refresh aqui na nossa tabela. Então, criou aqui para a gente, ó, a nossa tabela papel, usuário e papel usuário, que é o relacionamento entre papel e usuário. Vamos ver também na nossa tabela papel se já gravou todos os papéis que a gente pediu para gravar. Então, aqui está gravado todos os papéis. Então, nesta aula, a gente apenas programou essa estrutura que relaciona as classes usuário e papel para preparar a nossa aplicação já para segurança. Então, até a próxima aula.